Olá, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E agora, melhor ainda que estamos juntos aqui, para falar da palavra do nosso Pai. E hoje nós vamos ainda continuar no capítulo 1, Lembra que a gente voltou? Provérbios, capítulo 1. O verso que nós vamos ler é a partir do 20. E o que eu vou fazer? A gente vai ler até o final, que é o 33, ok? Que aí a gente já começa na segunda-feira, no 2. E uma coisa que eu quero falar com vocês, vou falar antes de começar, é que eu fiquei pensando, eu quero melhorar, a administração, eu quero ficar mais tempo com vocês e dar uma explanada maior. E aí o que acontece na palavra? Eu vou continuar com os provérbios porque eu acho de extrema necessidade para a gente estar aprendendo, para a gente estar conhecendo. Para quem não conhece, quem não costuma ler a Bíblia, na minha opinião, é extrema necessidade. Então, a gente vai continuar na segunda-feira com os provérbios. Vou fazer todos, pessoal, nós vamos fazer todos em nome de Jesus, ok? E eu vou ver um dia na semana, outro dia da semana, para a gente explanar uma outra palavra. Fica legal, né? Se vocês puderem comentar para mim o que vocês acham, se vocês querem, aí vocês comentem, tá? E envie para os amigos, curte, compartilhe esses vídeos, porque é uma forma da gente evangelizar, meus queridos. Nós estamos dentro de casa, e cabe a nós evangelizar. Não está dando para a gente ir. Antes a gente dizia que não ia por isso, por aquilo, Não ia evangelizar. Hoje a gente está dentro de casa, tem a internet. É uma forma da gente evangelizar, da gente falar da palavra de Deus. Evangelizar, meus queridos, é falar da palavra de Deus, é ler a Bíblia para as pessoas e explanar, é buscar a unção do Espírito Santo para que ele venha nos revestir de poder para que a gente fale a palavra dele. E qualquer pessoa, ele nos levantou para isso, para qualquer pessoa, não foi só para mim, não foi para o João, para o Pedro, não, qualquer pessoa, qualquer um que crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É nossa obrigação. Ele disse, ide pregar o Evangelho. Ide pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então é isso que nós estamos fazendo aqui nesta terra. Então eu vou verificar um dia da semana, eu ainda não sei qual dia, porque eu vou ter que conciliar com outras agendas minhas, que eu gravo também no Instagram. E aí eu vou estar conciliando direitinho, mas eu quero ver talvez entre quinta, se você estiver até um dia para ter, ou quem sabe a gente podia fazer até uma live, Poderia ser uma live, melhor ainda, pode ser, Pelo menos uma live uma vez por mês, e a gente faz a explanação de alguns capítulos da Bíblia um dia por semana, e sempre às segundas eu gravo às segundas, ok? Os provérbios. Hoje é segunda-feira e vocês vão estar vendo no dia seguinte, ok? Então não vamos mais perder tempo, Que estamos aqui para pregar, Para falar da palavra de Deus. Então aqui é Provérbios capítulo 1, o verso a partir do 20, que fala assim: clama a sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades proferem as suas palavras. Eu vou abrir um parêntese aqui, que assim, meus queridos, o provérbio diz, a sabedoria, eu costumo dizer que foi a forma que Deus escolheu para se revelar a nós, revelar os seus planos a nós, E aí, assim, porque a sabedoria é o próprio Deus. Essa sabedoria aqui é o próprio Deus.
Então ela é personificada como fala, a sabedoria, né? É uma mulher, mas é o próprio Deus. Ok? Só para deixar claro. Até quando, ó Mércios, amareis a necessidade? É forte, né? Tá tão cego, né? Dentro das suas próprias convicções, que não enxerga a sabedoria falando. E vós, escarnecedores, desejareis o escarnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito. E vos farei farei saber as minhas palavras. Ele está nos garantindo, ele diz, que ele derramará copiosamente o seu espírito e nos fará saber as palavras dele. Aquele que busca essa palavra aqui, meus queridos, que lê, a unção dele está conosco para buscar a verdadeira sabedoria, para buscar o conhecimento. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Isso é o que acontece quando nós abandonamos, né, a repreensão, os conselhos, a advertência, a exortação. Quando nós lemos e simplesmente fica como se fosse um livro qualquer, mas aqui é a própria palavra dele. Então ele diz que ele, na nossa desventura, ele vai se afastar de nós. Ele mesmo diz que vai zombar daquele que escarnece, né? Que não acredita na sua palavra, que não vive. Em vindo o vosso terror como a tempestade, e em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Sabe, naquele desespero, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 2 horas, daqui a 2 dias, 1 ano. E as coisas, elas acontecem. E muitas das vezes acontece que é para nós olhar para a própria sabedoria, olhar para Deus e confiar nele e valorizar, né, a sua palavra. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ou seja, ele diz que quando a gente não se importa, né, não valoriza a sua palavra, aborrece o conhecimento. Quando aqui está sendo pregada a sabedoria, né? Nós estamos lendo sobre a sabedoria é o próprio Deus. Como eu já falei. Ele diz, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Aqui tem conselhos, tem repreensão, tem exortação, tem bênçãos decorrentes da obediência. No 22 fala assim, os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Ou seja, os loucos, a impressão que eles têm é que está tudo bem, mas isso leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem o temor do mal. O que nós estamos vivendo? Está todo mundo com medo, todo mundo apavorado.
Todo mundo temendo o mal, temendo este vírus. E antes do vírus, eram tantas outras coisas, né? Violência doméstica, guerras. E hoje tem esse vírus. E eu, nas minhas orações, quando eu estou orando, eu clamo ao Espírito Santo pela população dessa terra. E que o Espírito Santo venha revelar-se no coração dessas pessoas, para que elas venham olhar para Ele nesse caos que o mundo está vivendo. Venham dar ouvidos à sua palavra, como ele fala aqui. Mas o que me der ouvidos habitará seguro. A minha sogra esses dias falou assim. Eu falei que tinha umas pessoas aqui na minha casa. Na verdade era minha filha, uma amiga minha. E a minha sogra falou assim: cuidado. A gente falando no WhatsApp, né? E ela falou assim: cuidado. Aí falou um monte de gente que estava com vírus, não menosprezando, entende? Mas aí ela falou de um monte de gente que estava com vírus, que tinha adoecido, porque eu também peguei esse vírus. Mas é aquela coisa que Deus está falando aqui, né? Aquele que deu ouvido para ele habitará seguro, tranquilo, sem o temor do mal. Ou seja, sem o temor do mal é sem ter medo do mal. E não quer dizer que o mal não venha, mas a gente não tem medo, porque ele cuida. E aí eu respondi isso para ela, na verdade, mais ou menos isso. Falei até assim, pedi desculpa e com respeito, né? Porque, claro, ela estava me advertindo, é a forma que ela encontrou, né? Sim. Mas eu mostrei até ali na primeira carta de João, onde fala assim, já no primeira carta de João, capítulo 5. Deixa eu até ler para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. E eu falei para ela assim que a gente, aqui, primeira carta de João, capítulo 5, o verso 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Isso aqui, meus queridos, é a palavra de Deus. Ele está dizendo para mim e para você que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca. E no 19 fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. Então nós temos que ter certeza que somos de Deus. Temos que ter certeza que este mundo jaz do maligno. As situações adversas, a malignidade vai vir. Isso é fato. E nós que somos cristãos temos que nos ater a isso. Não é ficar olhando para a destruição, olhando e esquecendo de olhar o foco que é Deus. Olhar, ler a palavra e viver a palavra. Eu respondi isso daqui para minha sogra. Pedi, né, assim, claro, com muito cuidado. Não falei estressada, não, imagina. E aí ela até mandou para mim falando assim: mas é isso mesmo, você tem razão. Porque para onde nós vamos? Não é verdade? Para onde irei? Né? Se não estiver embaixo da proteção de Deus. Para onde nós vamos? Porque esse vírus está alastrado no mundo inteiro. Então, se nós não estiver debaixo da cobertura de Deus, crendo, né, que Jesus já levou ali na cruz todas as nossas enfermidades, que Ele nos guarda, que Ele guarda aquele que não vive em pecado, que o mundo é do maligno. Se nós não cremos nisso, nós vamos fazer o quê? Claro, nós vamos nos cuidar, sim, vamos usar máscara, usar álcool em gel,
Mas não temos que ficar desesperados. Veja bem, eu não estou menosprezando nada, nenhuma dor dos que estão perdendo seus entes queridos. O que eu estou chamando aqui a atenção é para nós buscar estar vivendo a palavra de Deus, estar firme nas palavras de Deus. Porque aqui a palavra dele diz, o mundo jaz do maligno. E a palavra fala assim que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas Cristo, para estar em nós, é necessário que eu esteja nele. Ou seja, ele é a raiz e nós somos os ramos. Ele é a árvore, nós somos os ramos. Tem que estar ligado, enxertado nele. Como? Através da palavra. Ler a palavra e colocar em prática, viver. Ele nos exorta, ele nos orienta, ele nos dá bênção, ele nos salva, nos cura, nos liberta. Ele diz para nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que ter fé, que é ele que cuida de nós, como ele mesmo falou aqui na palavra dele, né? Aquele que nasceu de Deus o guarda, o guarda. Quem nasceu de Deus? Jesus. Está nos guardando através ali da cruz. Porque quando tudo já estava perdido lá no Jardim do Éden, ele se entregou por nós. Então é necessário, meus queridos, que nós, como cristãos, nos atentamos à palavra de Deus. Porque não adianta nós ir para o monte, orar 24 horas se nós não temos fé, se nós não vivemos a palavra. Ele fala o tempo todo, ele é a própria sabedoria, ele é o conhecimento, ele nos dá o entendimento dele, para que nós passamos por tudo que tiver que passar aqui nessa terra. Então, é isso, né? Ele quis que eu falasse isso e eu falei, e é sobre isso que eu quero, tirar um tempo maior, uns 30, 40 minutos. Aqui já foi bastante tempo, mas assim, para um tema assim só, um assunto só, que aqui eu falei, né, praticamente de uma coisa já levei para outra. Mas é o que eu queria estar chamando, né, entre aspas, a atenção dos queridos irmãos em Cristo para a palavra de Deus, para a fé, para olhar para Cristo e não para a destruição que está neste mundo. Porque o mundo jaz do maligno. E nós é que somos de Cristo. Mas para que Cristo esteja em nós, é necessário que nós estejamos nele. Através das nossas atitudes, da nossa fé, da nossa crença, do nosso conhecimento que nós temos na palavra dele. A palavra dele salva, cura e liberta. Então nós devemos ser libertos. Amém, meus queridos? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, segunda-feira. E assim que eu tiver um dia aí, a gente vai deixar um dia só para a gente ficar uns 30, 40 minutos, assim, fazendo uma boa explanagem assim, da palavra. Ok? Deus abençoe.